Ótima tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Olha só, em jogo válido pela 20ª rodada, a Chapecoense recebeu o Corinthians na Arena Condá e não deu para o Verdão. A Chapecoense foi derrotada pelo líder do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense buscava a sequência positiva depois de vencer o Palmeiras para subir na tabela. O Corinthians queria se distanciar ainda mais do vice-líder. Em campo, faltava pontaria para alcançar os resultados. Rodriguinho até marcou, mas com a ajuda da mão. Aí não vale, gol anulado. Do lado da Chape, Túlio de Melo tentou de cabeça, mas nada da rede balançar no primeiro tempo. E olha que a segunda etapa também parecia confirmar a igualdade no placar. A bola não chegava aos gols com perigo. Quando esse chute de Túlio de Melo venceu o goleiro Cássio, Léo Santos salvou o Corinthians tirando a bola quase em cima da linha. Só que aí, aos 44 minutos, a zaga da Chape não conseguiu fazer o mesmo quando a bola saiu dos pés do artilheiro Jô para o fundo da rede de Jandrei. Estava difícil chegar a bola ali, a marcação estava muito forte, mas nenhuma que chega a gente tem que finalizar, a gente tem que tentar fazer o gol e eu fui feliz mais uma vez, graças a Deus. Gol no finzinho do jogo, sem dar tempo para a reação da Chapecoense. Um detalhe contra um time que ele é cirúrgico, nos custou aí todo o processo e a grande atuação que a gente fez, infelizmente. Como resultado, o Verdão segue o tabu de nunca ter vencido o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A situação da Chape na tabela não muda, 15ª colocada com 25 pontos. O Corinthians segue líder, só que agora com uma vantagem ainda maior para o segundo colocado. O time paulista chega aos 50 pontos, 10 a mais que o Grêmio. É uma vantagem sim ótima, a gente tem que reconhecer isso, só que agora temos 51 pontos em disputa, né? Então tem muita coisa para acontecer, a gente tem que continuar concentrado e sempre focando no próximo jogo. A 2 pontos da zona do rebaixamento, a Chape foca no clássico. Domingo, o Verdão vai a Florianópolis encarar o Avaí. A gente já trabalha em cima do que o time pode dar. Ele está dando muita coisa, ele está evoluindo bem e é isso que a gente tem que acreditar e ter certeza do trabalho. Jogamos, volto a dizer, contra duas potências do futebol e nós jogamos de igual para igual. Ao meu ver, hoje merecemos aí até a vitória. Tá aí. O único jogo do Campeonato Brasileiro meio da semana. A Chapecoense, se vencesse, poderia subir 4 posições na tabela. Não conseguiu superar o Corinthians, jogou bem, mas não foi eficiente. Foi derrotada pelo um dos melhores times, se não o melhor, hoje do futebol brasileiro. Ah, sem dúvida. É o time mais eficiente, mais competitivo. É um time que está sobrando no Campeonato Brasileiro, tanto é que está a 10 pontos agora, nesse momento, do segundo colocado, que é o Grêmio, né? Então, o Corinthians foi competente ontem na Arena Condá. E o Corinthians é isso aí. É um time que, não vou dizer que jogue por uma bola e que jogue no contra-ataque, mas é um time frio, um time calculista que não tem vergonha de ficar trocando passes no campo de defesa entre zagueiros, laterais e volantes, esperando a hora certa para dar o bote, esperando o adversário dar um espaço, dar uma brechinha para sair no contra-ataque para fazer o gol, e foi assim que venceu o jogo ontem, né? Dizer que foi injustiça no marcador, eu entendo que no mínimo um empate seria o resultado mais justo, mas no futebol é isso aí, no futebol o que vale é bola na rede. No primeiro tempo, a melhor oportunidade foi da Chapecoense, naquela cabeçada do Túlio de Melo, que até agora eu não sei como que esta desgraçada, desta maledeta dessa bola foi pela linha de fundo, foi para fora, porque todo mundo viu a bola entrando. O Corinthians teve esse é o lance do gol bem anulado, né, pelo árbitro, aliás, parabéns à equipe de arbitragem, um errinho aqui, outro ali, mas esse aí era um lance capital que eles não poderiam errar e não erraram, né? Então ontem até eu cobrei da arbitragem, então hoje tem que dar os parabéns aí para o árbitro paranaense, que nesse lance aí foi muito correto. Esse é o lance, ó. Dá uma olhada, o cruzamento perfeito do Wellington Paulista. Olha a cabeçada, olha onde passa essa bola. Passa tirando tinta da trave e se ela entra, o Cássio não chegaria com certeza, né? Só que aí o Corinthians aos poucos foi buscando espaço, no segundo tempo o jogo ficou mais aberto, a Chapecoense não estava contente com o 0 a 0, atacou muito lá pelo lado direito com o Apodi, foram várias chegadas. Faltou um pouco ainda caprichar no último passe, faltou caprichar na hora da conclusão, em alguns momentos faltou um pouquinho mais de calma, mais tranquilidade. Essa falta, por exemplo, é uma falta boa, que foi mal aproveitada
pelo Reinaldo. Jogos equilibrados e difíceis assim são decididos no detalhes, né? E foi no detalhe que a Chapecoense, infelizmente, acabou perdendo a partida. Teve aquele lance do Túlio de Melo que o zagueiro acabou salvando em cima da linha. Ele tirou a bola, esse lance aí, ó. Ele tirou a bola do Cássio e achou que, bom, tirando do Cássio vai entrar. E aí o zagueiro apareceu lá atrás para salvar, né? Então aí era a oportunidade para a Chapecoense fazer 1-0, não seria injustiça nenhuma. Aí corretamente a arbitragem anulou o gol, foi falta do Túlio de Melo em cima do Cássio, e quando tudo indicava um resultado justo de 0-0, foi o momento que o Corinthians esperou para pegar a defesa da Chapecoense meio mal posicionada. A gente nota que o time estava no campo de ataque, defesa aberta, troca de passes, errou o bote ali o Diego Renan, mas não dá para condenar o rapaz também, e meio que sem querer o Jô deu um toquinho para fazer o gol que acabou dando a vitória num momento que não dava mais para reagir. Então fica um sentimento amargo, né? Por ter perdido aos 45 do segundo tempo. Mas o aspecto positivo que tem que ser enaltecido é de que a Chapecoense fez um jogo absolutamente igual com o líder do campeonato. Tem derrotas e derrotas. Uma coisa é você perder em casa para o lanterna do campeonato, sem jogar nada, com coisa nenhuma, e o time sem vontade em campo. Outra coisa é você perder para o líder do campeonato, o bicho papão do campeonato, virtual campeão, jogando, se esforçando, lutando, que foi o que fez o time da Chapecoense. A derrota foi um castigo, porque foi no finalzinho, quando tudo indicava um 0-0, que seria, eu acho, que o resultado mais correto. Só que não dá para tirar os méritos do Corinthians, que tem um time frio, calculista, e deu o bote na hora certa para fazer 1-0. Vida que segue, não é do campeonato da Chapecoense, o Corinthians luta lá em cima pelo título, a Chapecoense vai lutar para permanecer na Série A. Jogo do mesmo campeonato é domingo. Domingo, lá na Ressacada, contra o Avaí, aí sim, aí é confronto de 6 pontos, e aí a Chapecoense tem que se preparar para ir lá, para recuperar, quem sabe, na Ressacada, os pontos que perdeu ontem para o líder Corinthians. Mas, de qualquer maneira, o time está de parabéns pela entrega e pela luta, e o torcedor soube reconhecer. Quase 16 mil torcedores presentes na Arena Condá, e o torcedor ontem da Chapecoense fez bonito também. A arena ficou lotada para ver esse jogão de bola, né? Os chapecoenses que receberam também muito bem os torcedores do Corinthians que vieram para acompanhar essa partida. E a nossa equipe esteve por lá para conferir a festa das torcidas. Olha só. Antes da partida, o torcedor chapecoense estava empolgado. Se dependesse do Pedrinho, o Índio iria lutar com uma arma a mais contra a equipe paulista. Além da flecha, às vezes só a flecha não é suficiente, então vamos de bodoque mesmo. Mas olha, tinha gente do outro lado que estava confiante na vitória e até trouxe o filho para acompanhar o timão. É uma oportunidade única, é perto da minha casa e é uma promessa que fiz pro meu filho queria vir. Eu trouxe ele para assistir o jogo hoje. E veio tanta gente de fora para acompanhar o Corinthians que realmente dá para dizer que nos portões da Arena Condá estava um bando de louco pelo time do coração. A expectativa é grande, o Corinthians vem numa crescente, respeitamos a Chapecoense, gostamos de vir aqui, mas hoje só dá timão. Vamos abrir 10 do mortal tricolor. Hoje é Corinthians. Mas se tinha torcida de fora de Santa Catarina para acompanhar o Corinthians, a Chape também tinha e o pessoal estava confiante, mesmo sendo um jogo contra o líder do campeonato. Eu vim torcer lá do Rio Grande do Sul pela Chape hoje, quero ver essa vitória ao vivo e a cores. Veio de qual município? Ijuí, Rio Grande do Sul. Ijuí. Vale a pena vir de lá para torcer para Chapecoense? Rapaz, vale porque esse time é um time nosso de coração, só é divisa do Rio Grande do Sul aqui, e nós gostamos muito de Chapecó, então é uma paixão antiga. E lá dentro da arena a torcida fazia a festa dos dois lados, era canto daqui, animação de lá, festa mesmo, e o torcedor corintiano querendo sair com mais 3 pontos e disparar na liderança do Brasileirão. Jogo tá bom, jogo bom, cidade acolhedora aqui e 2-0 timão. Respeitosamente a Chapecoense, mas para hoje não vai dar para eles. Jogo tranquilo então pro Corinthians? Não, tranquilo em bom sentido na tabela. Eu acho que vai ser um jogo disputado, mas dá 2-0 timão. E não adianta, até mesmo quem vem de fora, mas é fanático pela Chapecoense, comprova. O importante é estar na arena, apoiando o Verdão do Oeste. Tô passando férias aqui em Chapecó, moro em Itajaí e tô amando, né? Depois de tudo que aconteceu com a Chapecoense, é a primeira vez que eu voltei aqui na arena, coração a mil, maravilhoso. É torcedora fiel da Chapecoense, então, acompanha? Com certeza, não perco um jogo e 2-0 tá bom, né? E como a gente percebeu, o clima na arena nesta quarta-feira era de comemoração, uma torcida querendo se afastar na liderança e outra pelo reencontro depois de 20 dias sem ver em casa uma atuação da Chape.
Tá aí, então, só registrar a presença, então, a participação do torcedor pelo WhatsApp, Valdir do Nascimento, do bairro São Pedro, dizendo que a Chape precisa somar pontos e mandando um abraço pra gente, abraço pro Valdir, e o Alberto dizendo que a Chape jogou bem, mas a zaga não pode dar tanta bobeira. Bom, falando de Chapecoense, ainda tem jogo hoje da Chape, só que no Sub-20. A Chapecoense recebe o Cruzeiro, então, hoje às 6h30 da noite, pela segunda rodada, né, da segunda fase do Campeonato Brasileiro. E por isso a gente tem participação especial aqui no Balanço Geral Esporte. O repórter André Zamponato está no nosso link direto lá da Arena Condá, com um convidado especial. Agora conta pra gente, André, o público pode participar, pode assistir, apoiar a Chapecoense nesse jogo que é importante. A Chapecoense que não venceu o primeiro jogo, pode agora então reverter esse resultado negativo, perdeu pro Fluminense, agora tem o Cruzeiro pela frente. A entrada é gratuita, é isso? Boa tarde. Pois é, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos mais uma vez. É isso mesmo, o convite está aberto para todos os torcedores da Chapecoense também, porque a entrada é gratuita pelas cadeiras cobertas. Mas para falar um pouquinho mais sobre o retrospecto aí da Chapecoense, a gente conversa agora com o Rodolfo, auxiliar técnico da Chapecoense Sub-20. Então, Rodolfo, conta pra gente como é que a Chapecoense vem na competição aí nessa segunda fase agora. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Realmente a gente vem de uma boa campanha, né? A gente terminou em primeiro lugar na primeira fase, onde tinha 5 equipes, terminamos em primeiro colocado. Viemos para a segunda fase, né, agora com 4 equipes, a Chapecoense, o Fluminense, o São Paulo e o Cruzeiro. Tivemos uma derrota diante do Fluminense na primeira fase, lá no primeiro jogo lá no Rio de Janeiro. E hoje a gente vem para o segundo jogo, né? Hoje às 18h30 aqui na Arena Condá. E a gente tem que fazer prevalecer o mando de campo. A equipe ela está preparada, comandada pelo nosso treinador Rodrigo, né, o Chip. E a gente conta com o apoio do nosso torcedor para que possa estar apoiando nossos atletas, nosso garoto, futuro da Chapecoense. Muitos deles já estão treinando, né, com a equipe profissional. E eu acho que temos realmente aqui apoiar e incentivar eles, porque vai ser um grande jogo, vamos enfrentar uma grande equipe, mas a gente espera sair vencedor hoje à noite. São duas, é uma partida grande, esperada também contra um time também grande, mas tem outras partidas na sequência, né? Quais são os próximos times que a Chapecoense vai pegar? Isso, tem a próxima rodada contra o São Paulo, no Morumbi, né, na quarta-feira que vem. Depois retornamos com o São Paulo, né, em seguida, é um jogo por semana, então São Paulo em casa, depois saímos contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e terminamos... com o Cruzeiro e terminamos contra o Fluminense dentro de casa. Então são 6 jogos, né, para classificar 2 equipes. Então de 4 equipes classificam 2. E a gente espera prevalecer esse mando de campo, fazer a vitória diante do Cruzeiro hoje à noite, para que aí sim a gente vai para São Paulo e buscar também mais uma vitória, que a gente quer realmente chegar entre os 4 finalistas dessa competição. Certo, Rodolfo, para a gente terminar então, fazer o convite para o povo que está assistindo a gente também, para que venha hoje às 6h30 aqui na Arena. E como é que está a expectativa de vocês também para o jogo? A expectativa é a melhor possível, a equipe está bem preparada, né? Treinou essa semana realmente focado nesse jogo, né? E era um jogo que ia ser às 3h30 da tarde, passou para as 18h30, né? Véspera de feriado, né? Um aniversário da cidade, o centenário da cidade. Então tem tudo para que o torcedor possa vir nos apoiar, né? Incentivar essa garotada, trazer a família, trazer os filhos, para que eles possam ver o futuro da Chapecoense. Precisamos de vocês, uma boa sorte a todos. Tá certo. Então, muito obrigado, Rodolfo, pela participação aqui no Balanço Geral. Todo mundo convidado. Mais uma vez, mais um convite agora para vir aqui para a Arena Condá a partir das 6h30 da noite, tarde e noite de hoje aí, para acompanhar gratuitamente a Chapecoense Sub-20 contra o time do Cruzeiro. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Obrigada, André. Obrigada também, Rodolfo, pelas informações. E fica o convite, então, hoje às 6h30, finalzinho da tarde, começo da noite. A entrada gratuita para os torcedores vai ser aí no setor social, nas cadeiras, né, da Arena Condá. E agora a gente fala de Copa do Brasil, porque está definida a final da competição. O primeiro finalista saiu do Clássico Carioca. O Flamengo venceu o Botafogo no Maracanã. O Maracanã colorido de vermelho e preto. Torcida do Flamengo confiante, ainda mais com a volta do goleador Guerreiro. Mas a primeira chance do clássico foi do Botafogo, com Guilherme, que cabeceou para fora. O Flamengo quase marcou quando Luiz Ricardo dominou mal, na frente da área. E Guerreiro chutou do canto. Gatito defendeu. Erro de um lado e de outro. Vacilo da defesa do Flamengo. E Matheus Fernandes, por muito pouco,
não fez a torcida do Botafogo soltar o grito de gol. Já no segundo tempo, foi o William Arão quem quase fez a torcida vibrar. Berrio fez grande jogada na linha de fundo e tocou para o meio da área. A bola encontrou o Diego e o craque mandou para a rede. Gol e classificação. Flamengo finalista 1, Botafogo eliminado 0. E o adversário do Flamengo para a final da Copa do Brasil saiu do confronto entre Cruzeiro e Grêmio. No primeiro jogo, em Porto Alegre, vitória do Tricolor por 1-0. E aí, em Minas Gerais, o Cruzeiro devolveu o placar e a partida foi para os pênaltis, olha só. Teve show pirotécnico para abrir o espetáculo. Com a vantagem do empate, o Grêmio quase deixou o Cruzeiro numa situação ainda mais difícil. Lucas Barrios perdeu um gol cara a cara com Fábio. Neutralizar o time gaúcho era preciso. Atacá-lo mais do que necessário. Além do paredão defensivo do Grêmio, o relógio também fez aumentar a ansiedade dos cruzeirenses. O primeiro tempo de partida já se foi. Vai ser sofrido 1-0 nos pênaltis. Fábio, melhor goleiro do Brasil. Vamos que vamos, Cruzeiro! Torcer tem lá os seus poderes. A bola vinda de um escanteio encontrou a cabeça de Hudson. Cruzeiro 1-0. Devolvido o placar da primeira partida, lá foram os times para as cobranças. Fernandinho converteu o primeiro pênalti para o Grêmio. Rafael Sobis empatou para o Cruzeiro. Depois, uma sucessão de erros se abateu sobre as equipes. Finalmente, Arthur fez 2-1 Grêmio. Raniel manteve o Cruzeiro na cola. Fábio, que ainda não havia defendido nenhum pênalti, cresceu na frente do atacante Luan. A última cobrança, que valia a vaga na final da Copa do Brasil, ficou para Thiago Neves. Gol do Cruzeiro. Vitória por 3-2 nos pênaltis. Temos a Libertadores, temos o Campeonato Brasileiro, saímos de uma, vamos continuar correndo atrás. Se foi, né? Mas o que está nervoso? O que estava nervoso? Não, porque não tem, eles querem que eu comente, mas não tem, é 12h50, terminou o programa do esporte, tem horário para ser cumprido e tem muita coisa, o mochilinho que ao vivo está girando papaléguas, então temos que dar prioridade. O intervalo comercial tem que respeitar o cliente, que é o horário do intervalo. Mas é isso aí, parabéns aos vencedores e segue o baile. E só reforçando o convite, amanhã então, a partir das 9 horas da manhã, grande festa na Praça Coronel Bertazzo, centenário de Chapecó, festa da Rádio Chapecó, em parceria aqui com a RIC, TV Record, todo mundo está convidado, vai ser cheio de atrações. Parabéns aos vencedores e segue o baile. Tá certo. Teria um comentário abalizado para fazer, mas não tem tempo, não adianta, um abraço. Deixa assim. Até amanhã. Até amanhã estaremos lá na Chapecó e com certeza uma programação especial aqui no Balanço Geral. Não fica bravo, Nenê, tranquilo, tá tudo certo. Sai amanhã, tem mais esporte com Fernanda Mora e Sérgio Badabadalote. Tem resultado que não vale a pena.